Os Peaky Blinders é, sem sombra de dúvidas, a série que está sendo mais comentada nos últimos dias. A trama acontece em volta da família Shelby, que domina a cidade de Birmingham, na Inglaterra. O início da série começa com o retorno do seu ator principal, Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy, após a Primeira Guerra Mundial. Mas e aí? O que a geografia tem a ver com os Peaky Blinders? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar toda a geografia da série Os Peaky Blinders. No entanto, é importante destacar que a série vai muito além de todo o seu enredo dramático e de todas as brigas que acontecem durante ela. O sucesso da série Peaky Blinders, ela se dá não só pela drama, mas também por todo o acontecimento histórico que é abordado durante a série. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora 4 tópicos importantíssimos para que nós consigamos entender bem toda a série, como também acontecimentos históricos importantes que são retratados dentro da série Os Peaky Blinders. Tópico 1. A série se inicia no ano de 1919, exatamente um ano após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. Vai notando aí, estudante. É importante destacarmos que, durante todo o enredo da série, os artistas principais, como por exemplo Thomas Shelby, Arthur Shelby e John Shelby também, eles voltam da Primeira Guerra Mundial sequelados com problemas psicológicos e transtornos sociais ocasionados pela Primeira Guerra Mundial. Os Peaky Blinders, ou a família Shelby, os que foram para a Segunda Guerra Mundial, eles foram como voluntários da Inglaterra e lutaram na França pela própria Inglaterra. Outro fato importantíssimo que é retratado durante a série é a relação da mulher com o trabalho. Isso mesmo, provavelmente você percebeu que a série faz questão de retratar a importância da mulher durante o pós-Primeira Guerra Mundial e durante toda a Revolução Industrial. Então a mulher, ela começa a adentrar no mercado de trabalho. É importante destacarmos que o surgimento ou o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, ela teve como causas algumas situações um pouco complexas, mas podemos destacar o imperialismo, isso mesmo, o momento em que a Europa estava fazendo o processo de colonização, tanto no continente africano, que ficou conhecido como Conferência de Berlim, como também no continente asiático. Isso ocasionou alguns problemas entre os países europeus. Também podemos destacar como segundo ponto importante para acontecer a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo. O terceiro ponto importante seria a corrida armamentista que ocasionou aí a Primeira Guerra Mundial, ou um dos fatores que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram imensas. Podemos destacar os mais de 10 milhões de soldados mortos e civis também que foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente na segunda parte dessa guerra, que foi conhecido como a Guerra das Trincheiras, que foi de 1915 até 1918, conhecido também como o momento mais longo da Primeira Guerra Mundial. Tópico 2. Revolução Industrial e Comunismo. Exatamente. A cidade de Birmingham foi o coração da Revolução Industrial dentro da Inglaterra. É importante destacarmos que a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra é caracterizada como a primeira revolução industrial no mundo. E essa revolução industrial, ela vai se destacar como
fonte de energia é o carvão mineral, que é muito mostrado dentro da série, e também o processo de êxodo rural, que é muito forte durante a Primeira Guerra Mundial. Então, temos que entender também que a primeira Revolução Industrial vai ser caracterizado como uma fase do capitalismo industrial também, onde vai ocorrer o surgimento de grandes indústrias e de grandes empresas durante o mundo. Outro fator importante que podemos destacar nesse segundo tópico é sobre o comunismo. O comunismo ele é muito abordado durante toda a série. Observando a série de uma maneira bastante rigorosa, nós vamos perceber que a primeira cena da série é Thomas Shelby conversando com Fred e falando com ele, né, criticando sobre o sistema comunista. E nessa lista tinha o meu nome e o seu nome juntos. Que tipo de lista teria o nome de um comunista e de um agente de apostas um ao lado do outro? Deve ser a lista dos homens que dão falsas esperanças para os pobres. A única diferença entre você e eu, Fred, é que, às vezes, os meus cavalos têm chance de ganhar. Esse sistema comunista, ou esse pensamento comunista, né, intitulado por Karl Marx e Engels também, ele vai ser um pensamento que vai se fortificar muito com o fim da Primeira Guerra Mundial. Durante toda a trama, nós podemos observar que os trabalhadores, eles passam por dificuldades, o que é mostrado muito na série, e esses próprios trabalhadores, eles começam a fazer motim, eles começam a agir em grupo e começa a haver aí os primeiros protestos, manifestações, como queiram chamar, né, voltados para a classe trabalhadora. Vale destacar que a ideologia comunista nada mais é do que uma ideologia voltada para o igualitarismo, ou seja, uma sociedade onde vai ser inexistente a divisão dela em classes sociais. O próprio sistema comunista ele vai de encontro ao sistema capitalista sendo seu antagonista. Tópico 3. Sem sombra de dúvidas, uma das discussões que mais marcou a série foi a ascensão do nazifascismo durante a quinta e a sexta temporada. O nazifascismo ele vai se tornar muito presente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a própria série ela aborda muito um político que vai se tornar o primeiro-ministro da Inglaterra, conhecido por Churchill. O próprio Churchill ele é abordado dentro da série antes mesmo de se tornar o primeiro-ministro da Inglaterra. A partir do momento que o nazifascismo ele entra em ascensão, Churchill ele tende a se tornar, a ter o seu nome muito mais protagonizado dentro da própria Inglaterra. Outro personagem muito conhecido dentro da série é Mosley, um político voltado para a extrema-direita, um fascista, aonde tem seus ideais voltados para o nazismo. E o próprio Thomas Shelby, ele vê Mosley como seu inimigo ou como seu maior inimigo durante toda a sua vida. Tem momentos que o próprio Thomas Shelby, ele acha que não consegue derrotar o Mosley. É importante destacar que no cenário político da série, nós temos Mosley como extrema-direita e Thomas Shelby como extrema-esquerda. Thomas Shelby flertando com o comunismo, enquanto Mosley flerta com o fascismo e também nazismo. Fala comigo. Acho que encontrei Arthur. O homem que não consigo derrotar. Mosley? Eu não sei. Eu não sei, porra. Não faz sentido. Vamos entrar. A gente pensa. Bebe alguma coisa. Eu preciso andar.
Tópico 4. Um dos assuntos que não podemos deixar de destacar dentro da série nada mais é do que a quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929. Exatamente. Provavelmente você já ouviu falar na escola sobre a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que também é conhecido como a Grande Depressão. Essa Grande Depressão, ela foi ocasionada devido justamente, alguns falam que foi devido ao excesso de produção ou à superprodução, o que ocasionou uma crise no sistema capitalista. Outros falam que a Grande Depressão, ela foi ocasionada justamente devido à interferência do Estado dentro da economia, incentivando assim empréstimos bancários para civis, sendo financiada pelo próprio governo. Independentemente do que realmente ocasionou a crise de 1929, a série, os Peaky Blinders, vai retratar muito bem sobre essa Grande Depressão. Por exemplo, nós podemos observar que o personagem Michael, filho da Polly Shelby, ele é enviado para a grande metrópole americana para lidar com os negócios legais da família Shelby. Porém, ele esquece de vender as ações da família Shelby na Bolsa de Valores, que Thomas Shelby já tinha pedido para ele vender as ações, porque ele já sabia que provavelmente a Bolsa de Valores de Nova York ia entrar em uma crise muito grande. Michael, ele não vendeu as ações e no dia seguinte, quando ele acorda e lê o jornal, ele vê que a Bolsa de Valores de Nova York entrou numa crise e essa crise afeta todo mundo. Podemos observar também que o próprio Brasil, ele vai ser extremamente afetado pela quebra da Bolsa de Valores, uma vez que o Brasil era um grande produtor e exportador de café para todo mundo, principalmente para os Estados Unidos da América e para países do continente europeu. Uma vez que os Estados Unidos entrou em crise, o Brasil não tinha mais para quem vender o seu café produzido. Tanto é que no ano de 1929 o Brasil tinha produzido mais ou menos 29 milhões de sacas de café. E desses 29 milhões, o Brasil entendia que iria vender, ou tinha uma estimativa de venda de 26 a 27 milhões de sacas de café, onde na verdade só vendeu 13 milhões de sacas de café. E o que fazer com o restante do café que ficou, que não foi vendido? Deixar estocado? Não, porque se eu deixo o café estocado, aquele produto ele perde o valor. Então o que aconteceu? Getúlio Vargas, que entra agora no lugar do ex-presidente Washington Luiz, ele começa a criar ações para conter a crise de 1929. Ou seja, Getúlio Vargas ele cria o IBC, o Instituto Brasileiro de Café, para fazer com que os fazendeiros de café tenham aí um parâmetro de produção, e também ele ordena a queima dos cafés, dos sacos de cafés que ficou. Uma curiosidade importante para você, telespectador: o café ele começa a ser consumido pelo povo brasileiro de uma maneira mais significativa depois da crise de 1929. Isso mesmo, talvez você já tenha se perguntado, o que é que faz o brasileiro que mora em um país tropical extremamente quente em boa parte do território ser o segundo país que mais consome café no mundo, uma bebida quente? Isso não faz muita lógica, mas na verdade esse consumo de café ele começou a ser maior a partir da crise de 29, onde o café aqui no Brasil sobrou, a população começou a consumir esse café que era vendido de um valor muito abaixo do comum e começou agora a ter um consumo aí significativo de café durante o território brasileiro. Gostou desse vídeo? Gostou da comparação da série Peaky Blinders com a própria geografia? Com certeza você aprendeu mais um pouco sobre geografia assistindo a série Peaky Blinders. Então não esquece de comentar no vídeo, dizer qual dos 4 tópicos tu gostou mais. Não esquece de compartilhar também esse vídeo, que é de extrema importância para todos nós. Até uma próxima, conto com você. Um grande abraço. Fala, cientistas! Professor João Anderson Lacerda na área, sou professor de Química e hoje eu recebi um convite especial do professor Miquelon para a gente estar falando sobre uma série que está super em alta, que são os Peaky Blinders, tá? Então, pra gente falar sobre essa série, peraí, eu sou professor de Química, Peaky Blinders tem o que a ver com Química? Galera, dentro dessa série tem bastante ciência envolvida, não apenas questões históricas de geografia, como por exemplo a questão da Revolução Industrial. Para essa Revolução Industrial
acontecer dentro da própria indústria só pode acontecer por conta do boom da ciência, por conta do advento de novos combustíveis, por conta do advento de novas drogas e o seu comércio. Então, peraí, como assim drogas? A gente vai falar sobre drogas. O Peaky Blinders, ele é excepcional, até porque ele trata muito bem a questão da guerra do ópio. Mas não a guerra do ópio que realmente aconteceu historicamente, mas sobre todo o aparato que existia, né, que existe até hoje em relação ao tráfico de drogas, tá? Então, por exemplo, antes de mais nada, o que é o ópio? Ópio é uma droga que ela é extraída da folha da papoula. Tá aqui, ó, aparecendo para vocês. A folha da papoula, ela é nada mais, nada menos que uma plantinha, bem bonitinha, inclusive, que através de processos de extração... Ei, peraí, professor, o que danado é uma extração? É um processo químico de separação de misturas, onde dentro daquela plantinha existem vários compostos orgânicos e um deles que dá pra gente extrair dali de dentro é a famosa morfina. E dessa morfina dá para se produzir uma droga muito devastadora chamada de heroína. E durante toda a série é possível observar que dentro da família Shelby a heroína ela tá super presente. O ópio tá lá o tempo todo, seja desde os primeiros episódios, onde para se livrar de todas as suas paranoias mentais desde a guerra, né, que eles enfrentaram lá na França, o próprio Tommy Shelby ele faz o uso do ópio. Mas espera aí, professor, será que a guerra teve alguma coisa a ver com isso? E por que a heroína ela é uma droga tão devastadora? Então, primeiramente, galera, o que aconteceu durante muitas guerras, tá? Primeiro, existia um remédio que era milagroso, que era a famosa morfina. Então, quando o soldado ele era abatido, ele sofria um disparo, uma explosão, sofria uma grande avariação e estava sentindo dores completamente absurdas, o médico que estava ali de prontidão ou os próprios soldados amigos iam lá e injetavam morfina naqueles soldados que tinham sido alvejados, por exemplo, mas que ainda não estavam mortos. E aí, ao receber a morfina é uma droga que faz com que todas as dores presentes no teu corpo deixem de existir. E você vai sentir aquela sensação de alívio total, porque todas aquelas dores elas foram embora, mas na verdade não foi. Você ainda tá lá alvejado, né? Sentiu aquele disparo, muitas vezes alguns soldados eram dilacerados, perdiam pedaços dos corpos, mas com a morfina essa dor passava. E muitos dos soldados começaram a utilizar da morfina o tempo todo para se sentirem mais calmos, tranquilos e extasiados, para se livrarem das dores, para tentar dormir muitas vezes durante um ambiente de guerra. Porém, isso trouxe uma carga e um vício muito grande para vários soldados, inclusive o próprio Tommy Shelby. Porém, a morfina é um remédio totalmente controlado, que só vai ser vendido em farmácias se você tiver ali, ó, aquele laudo médico do doutor que foi lá e, ó, você precisa utilizar, tudo mais, e nem é vendido dessa forma. Então, numa busca de sanar esse problema, a galera começou a produzir a heroína, que é uma prima, ou nem uma prima, você é mais próxima ainda, uma irmã da morfina. São moléculas muito parecidas, vocês podem comparar aqui, ó, alô editor, porém uma é muito mais fácil de produzir, é muito mais barata, porém tem um efeito muito mais devastador. Eu tô falando da heroína. A heroína, galera, é uma droga injetável, onde para uso o pessoal utiliza, né, ali de um isqueiro para fazer com que saia do estado sólido, vá para o estado líquido, né, um processo de fusão. Então eles colocam na seringa e injetam. Então, dentro do processo de utilização desse tipo de droga, vários outros problemas podem ser acarretados, porque normalmente os usuários vão utilizar desse tipo de droga com outros usuários, com outros amiguinhos. E aí muitas vezes eles compartilham da mesma seringa, o que pode estar infectada com algum tipo de vírus, como por exemplo o HIV, e você está passando isso de um para o outro. A heroína tem um efeito devastador, até porque nos primeiros segundos
ela vai te levar a uma sensação de êxtase maravilhoso, sensações incríveis. Porém, isso dura no máximo poucos minutos e depois ela vem de uma sensação depressora absurda. E esse processo de dependência, ele é quase que instantâneo. Então, ó, tá aí um tema muito massa que é abordado dentro da série Peaky Blinders e que envolve ciência de uma forma absurda. Uma outra parte muito massa, e aí, ó, cuidado que pode ser um spoiler, que tá agora na 6ª temporada, é que em determinada situação, Ruby, a filha de Tommy Shelby, ela fica com tuberculose. E a tuberculose, galera, é uma doença que principalmente na época ainda não se existia uma cura real, não se existia um tratamento para esse tipo de doença. Para vocês terem uma ideia, a tuberculose ela era chamada da peste branca porque ela matava mais de 180 mil pessoas por ano. Pra vocês terem uma ideia, mais de 10 milhões de pessoas já morreram por contrair a tuberculose. É uma doença bacteriana infecciosa que, se ela é infecciosa, ela pode ser transmitida entre as pessoas. Essa bactéria ela afeta diretamente os pulmões, fazendo você parar de respirar aos poucos. Então é uma doença, cara, extremamente ruim, extremamente maldosa. E para vocês terem uma noção, lá na época, vários e vários cientistas tentaram à torta e à direita buscar soluções e remédios para buscar uma cura, mas na grandiosa maioria das vezes eles não conseguiam. Até surgir o Koch. Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele consegue descobrir qual é a bactéria exata que afetava, que trazia a doença da TB, a famosa tuberculose. Mas nessa mesma época, mais ou menos ali em 1880, ele, numa tentativa frustrada de buscar uma cura, ele tenta e ele, através de seus experimentos, ele comprova que sais à base de ouro teriam uma eficácia muito grande contra o vírus da tuberculose. E é justamente isso que acontece lá no episódio 3, onde, numa tentativa frustrada, Shelby tenta, fazer esse tratamento à base de sais de ouro. Porém, galera, se vocês forem estudar bem a fundo esse conteúdo, vocês vão ver que isso foi totalmente devastador e que Koch perdeu toda a sua credibilidade ao receitar esses sais de ouro, porque em 90% dos casos acelerava o processo abrasivo da tuberculose nos pulmões e a grandiosa maioria dos pacientes rapidamente vinha a óbito, mas custava absurdo de caro. Pra vocês terem uma ideia, uma dose custava cerca de $1.000, até porque era a base de ouro. E a indústria farmacêutica precisava lucrar. E os governantes também pressionavam a medicina em busca de uma solução, até porque isso daria um palanque muito massa para os governantes da época. Então, galera, dentro de Peaky Blinders existem bastante ciência. E ó, para você poder saber mais, ver mais vídeos e pensar na ciência de uma forma geral, me segue lá no Instagram, o @joandersonlprof, que você vai ter muito mais ciência e conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e valeu, até mais!